Hoje, pessoal, é porcentagem aplicada e nós vamos tomar como ponto de partida o cálculo de 1%. Professor, por que nós vamos começar com 1%? Começando aqui, pessoal, para esse cálculo 1%, nós teremos a capacidade de calcular as demais porcentagens. É só fazer uma continha rápida de vezes. Ó. Um exemplo aqui. Como calcula 1%? É só você pegar essa vírgula e voltar duas casas, ó, casa 0 e casa 5. Eu vou pôr a vírgula aqui no meio, entre o 2 e o 50, ficando 2,50. Então, 1% de R$ 250 equivale a R$ 2,50. Então, para calcular 1%, não tem conta nenhuma. É só você voltar vírgula duas casas. Ó. Daqui eu voltei para cá. E aqui também. Ó. Daqui eu volto duas casas. Casa 0 e casa 2. Ficando R$ 8,20. R$ 8,20. Pessoal, como vai ficar esse exemplo C aqui? Ó? Volta duas casas. A vírgula fica antes dos 60. Ó. Dessa maneira. Vou ter casa 0 e casa 6. Então, toda vez que tiver vazio aqui, eu preencho com 0. Então, ficou 1% de R$ 60, ficou 60 centavos. Esse caso aqui do exemplo D. 1% de R$ 95. Do mesmo jeito, eu volto a vírgula, duas casas, ficando vírgula 95. Vírgula 95. Aqui eu faço o que, pessoal? Preenche com 0. Ficando 95 centavos. Professor, e quando o número não tem vírgula, como nesse caso aqui, ó? Então, quando o número não tiver vírgula, como nesse caso, a vírgula está sempre aqui no final dele, ó, depois da última casinha. Então, a mesma coisa, só você voltar duas casas. Ó. Você coloca a vírgula, volta duas casas. Então, 1% de 500 equivale a 5,00, ou seja, simplesmente 5. E aqui, volto duas casas, não tem, entra na última casa, depois do 8. Fica 6,38. E assim por diante, tá bom, pessoal? Vamos fazer aqui umas aplicações. Ó. Então, por que eu calculei 1%? Porque quando chegar nessas situações assim, ó, que nós vamos ver nesses exemplos, é só aplicar a regrinha lá. Eu volto duas casas, vírgula, pego o número, eu volto duas casas, ficando 374,90. Aí, ó, eu volto duas casas, ficando assim, ó, 374,90. Então, por que eu fiz isso? Eu calculo 1% primeiro, porque depois que eu fiz isso, é só multiplicar pela porcentagem que eu quero, que é essa daqui, ó. Então, volto duas casas, vírgula, depois eu multiplico pela porcentagem que eu quero. Aqui é 7, eu faço vezes 7. E se fosse 3 aqui, faria vezes 3. Se fosse 8,7, fazia 8,7 aqui. Então, depois que eu voltar duas casas, é só multiplicar pela porcentagem que eu quero. Então, não tem segredo, pessoal. Esse tipo de porcentagem é assim que você vai fazer. Calcular 1% primeiro e depois uma continha de vezes pelo número que você quer calcular. Então, aqui vezes 7. Então, como ficou isso daqui? Ó? 7 vezes 0? 0. 7 vezes 9? 63. Fica 3. Sobe quanto? 6. 7 vezes 4, 28. Mais 6, 34. Fica 4. Sobe quanto? 3. E 7 vezes 7, 49. Mais 3, 52. Fica 2. Sobe 5. E 7 vezes 3, 21. Mais 5, 26. Então, qual que é a resposta aqui nesse exercício? Dá 2.624,30. Por que a vírgula vem aqui? Pessoal, para saber onde vai colocar a vírgula, é só você prestar atenção. A vírgula está aqui. Ó. Depois dela tem a casa 9 e a casa 0. E aqui embaixo não tem vírgula. O 7 está sozinho, não tem vírgula. Então, eu só vou olhar para aqui em cima. Ó. Só vou olhar para quem tem vírgula. Aqui tem vírgula, está aqui. Ó. Eu conto uma casa, duas casas, depois da vírgula, casa 9 e casa 0. Eu conto uma, duas e coloco a vírgula. Então, sempre você vai contar em sentido da mão esquerda. Ó. Sempre o lado da mão esquerda que você vai contar. Então, eu conto uma, duas
aí põe vírgula. Então ficou assim, 2.624,30. Então vamos colocar lá, ó. Então ficou como resposta 2.624,30. Tá? Essa é a resposta. Então, como ficaria aqui, ó? Uma calculadora simples. Aí eu apertava o 3, o 7, 490 vezes 7%. Olha lá. E até tirei o zerinho, né? Mas eu deixei, por que eu deixei o zerinho aqui? Porque o centavo sempre tem duas casas após a vírgula, então é bom sempre colocar duas casinhas, tá? Mas aqui também tá certo, porque o número decimal, o zero do lado direito aqui do número, ele não é significativo, tá? Aqui no final ele não é. Mas como é trata de dinheiro, reais, eu coloco porque eu sempre os centavos tem duas casas decimais, né? Então é bom colocar. Então a resposta, 7% de R$ 37.490 é igual a 2.624,30. Então perceberam, pessoal? Então é só voltar duas casas e multiplicar pela porcentagem que você quiser, beleza? Como ficaria aqui, ó, na HP12C? O que eu faria? Eu pegaria o valor 37.490, né, o valor do dinheiro lá, Enter. Eu apertaria o 7, né, que é a porcentagem, e aperta a tecla de porcentagem aqui, ó. Tá? Aqui pôs três casinhas aqui, está configurado com três casas aqui. Mas se eu quiser pôr duas casas, aperto o F e aperto 2. Aí só fica duas casas decimais aqui, beleza? Aqui está ao contrário, você percebeu? Porque está no sistema americano aqui, a configuração dela, que nos Estados Unidos é assim, né? No lugar do nosso a vírgula é o ponto, e no lugar do ponto é a vírgula. É o contrário do Brasil aqui, né? Então vamos lá. Vamos zerar aqui. Vamos voltar na nossa atividade lá. Então ficou assim, beleza? Olha o exemplo 2 também. Professor, mas esse número não tem vírgula. Beleza, não tem vírgula. O que eu faço mesmo? Como foi dito lá em cima, tá? Após a última casa. Você volta duas casas, fica 4,50. Aí você pega e multiplica por 12. Professor, por que 12 que eu vou multiplicar por 12? Porque 12 é a porcentagem que eu quero. Isso aqui vai dar, pessoal, 54,00. Você só precisa pôr só 54, tá? Essa continha aqui dá 54,00. Só põe 54, beleza? 54, tá joia? Esse exemplo 3, ó. Calcular 125, 2,5 de 125%. Então, como você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar, voltar duas casas a vírgula, para dar 1,25, beleza? E depois você vai multiplicar por quanto? Por 2,5. Deixa eu fazer uma canetinha para vocês, ó. Vou multiplicar por quanto? 2,5. Então, pessoal, nunca esqueça, toma cuidado, eu só posso fazer isso aqui, a multiplicação, só depois que eu voltar duas casas. Então, por 2,5, que é a porcentagem que ele pediu pra gente aí, né? Então lá, 5 vezes 5, 25. Fica 5, sobe 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 2, 12. Fica 2, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 605 terminou? Não. Tá certo? Porque tem que pôr mais embaixo do último algarismo e fazer pelo 2 essa conta aqui ainda, tá? Esse que subir não vou usar mais, tá? Não vou usar mais que eu já usei. Faço pelo 2. 2 vezes 5, 10. Fica 0, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 1, 2. Baixo 5. Baixo 2. 6 mais 5, 11. Fica 1, sobe 1. E 1 mais 2, 3. Pessoal, toma cuidado agora. Aqui em cima tem a vírgula. Tem a casa 2 e a casa 5. Tem duas casas após a vírgula. Só que aqui embaixo também tem vírgula. É 2,5. Tem uma casa aqui que é a casa 5. Ó. Então, no total, eu tenho 3 casas após a vírgula. Eu conto para o lado da mão esquerda. 3 casas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí põe a vírgula.
Vem comigo de novo. 1, 2, 3, vírgula. 1, 2, 3, vírgula. Então a resposta 2,5% de R$ 125 equivale a aproximadamente R$ 3,12, tá bom? R$ 3,12, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Não precisa pôr a terceira casa não, tá? 3 centavos, só duas casas após a vírgula. Deu R$ 3,125. Eu, por enquanto, 3,12. Beleza? Então vamos ver o quarto exemplo agora. Mesma coisa aqui, pessoal. Bem parecido com o 3, tá? Essa aqui eu volto duas casas, dá 0,90 e eu multiplico por 1,2, tá bom? Então volto duas casas. Ó, ficou 0,90 ou 0,9, né? 90 centavos aqui. Agora é só multiplicar por 1,2. Parecido com o de cima lá, tá? Fazendo essa continha, você faz com calma, vai dar R$ 1,08, beleza? Esse zerinho aqui vai ter R$ 1,80, 0,80, né? Mas não precisa colocar ali não, tá? Só colocar assim, ó. Porque aqui na continha deu um zerinho a mais também, né? Não precisa pôr, dá R$ 1,08. O exemplo 5, ó. Um produto custa R$ 185 e recebeu um desconto de 5%. Então aqui vai ter um desconto. Quer dizer o quê? Vai diminuir o preço. Era esse preço e foi aplicado um desconto. Tá certo? Mesmo esquema. Calcula 1% primeiro. Dá R$ 1,85. Pega esse R$ 1,85 e multiplica por 5. Às vezes, esse 5 aqui. Tá certo? Quanto que vai dar? R$ 9,25. Esse aqui, pessoal, foi o desconto. Ó. Esse aqui foi o desconto que ele deu pra gente. Ó. Esse foi o desconto. Então quer dizer que era esse preço aqui. Com o desconto que ele deu, eu vou ter que tirar, vou ter que descontar. Então descontar, eu lembro da conta de menos. Então eu pego esse valor menos esse daqui. Tá certo? E vai dar quantos daí? R$ 175. Ó, R$ 175 e 75 centavos. Beleza? Olha na calculadorinha simples como que fica, pessoal. Eu pego R$ 185 menos os 5%. Aí essa calculadorinha aqui do computador, ela deu desconto, 9,25. Ah, professor, mas não deu 175,105? Agora essa personagem igual, ela mostra o valor que deu. Então, esse é o valor do produto com desconto de 5%. Vai passar para esse valor aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos ver um outro exemplo. Olha, o 6, pessoal, um subtítulo aqui, porcentagem do total. Um pouquinho diferente. Agora, ao invés de usar multiplicação, eu vou usar divisão para solucionar a porcentagem do total. E sendo que nessa divisão aqui, sempre, dentro da chave, na divisão, vem sempre o total, que no caso aqui é o total de alunos, ó, 32 alunos. Então é ele que vai vir aqui, ó, na chave. Tá certo? Esse tipo de probleminha aqui, uma sala possui 32 alunos, hoje faltam 9. Eu quero saber esse 9 em relação ao 32. Por isso que fala porcentagem do total. Essa é a porcentagem desse total aqui. Para saber, é uma divisão. Professor, mas brincadeira é essa? Não dá para dividir? Aí eu ajudo esse 9 fica maior que 32. Põe um 0 aqui. E aqui põe um 0 e a vírgula. 32. Agora, 90 é maior. Agora 90 eu consigo dividir. Dá 2,32, dá 64. É mais pertinho do 90, é 2,32. Como que vai ficar isso daí? Vai só dar quanto de resto? Então 2,32 dá 64. Beleza? Fazendo a continha de menos aí, vai só dar quanto? 26.
né? Que aqui emprestei que virou 10, né? E aqui formou 8. Beleza, pessoal, vou continuar a divisão. Não tem mais número para baixar. Eu acrescento um zero. Como aqui já tem um número diferente de zero já, não pode pôr mais zero aqui de novo não, tá? A não ser que eu precisar colocar outro zerinho aqui, 2 zeros aí eu ponho um lá. Mas não é esse caso, né? 32, quantos 32 cabe no 260? Vamos ver. 8, vamos ver se 8 dá. 8 vezes 2, 16, fica 6, sobe 1. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. Ó, chegou pertinho, né? Então vai sobrar quanto aqui? 256 para chegar no 260? Sobram 4. E eu vou dividir mais uma casinha, pelo menos, tá? Sempre 3 casinhas. Professor, se sobrar resto aqui não tem importância. Beleza? Se eu subir mais... Aí, ó. Vai sobrar aqui, eu ponho um zerinho aqui. E aqui vai dar 1. 1,32. Vai sobrar 8. Pessoal, 3 casinhas tá ótimo, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Essa resposta, não, pessoal. Eu só posso colocar esse símbolo de porcento. Olha o nome dele, é porcento. Esse por quer dizer vezes. É vezes 100. Só depois que eu multiplicar esse resultado por 100, só depois que eu fizer isso que eu coloco o símbolo de porcento. Tá bom? Ah, professor, mas tem que ter conta de vezes aqui? Não, você pode fazer uma maneira prática. Ao invés de multiplicar por 100, pegar vezes 100 aqui, só você fazer isso. Ó. Você pega aqui, ó, e faz, avança duas casas, vírgula. Ó. Ó, dentro da flechinha tem que ter sempre duas casas presas dentro dela, tá vendo? 2 e 8 ficaram presas dentro da flechinha. Então a vida vem aqui, ó. Então a resposta deu 28,1%. Então, aproximadamente 28% dos alunos faltaram nesse dia. Então, 28% da sala de aula faltaram nesse dia. Bom, tá bom? Então, 28,1 ou só 28. Aqui sobrou o resto, não continuei não, tá? Então, vai dar aproximadamente 28% dos alunos, beleza? Na HP12C, pessoal, ela tem essa tecla aqui que é porcentagem do total, tá vendo? Aqui ela vai dar um valor maior aqui, porque vai arredondar. Mas se eu pegar aqui, ó, são 32 alunos, né? Vou zerar aqui, 32. Enter. Faltaram quanto no dia? 9, né? 9. Essa porcentagem do total, olha lá, 28,3. Depois uma casinha a mais, tá certo? Se eu quero só uma casinha após a vírgula, fica igual a nossa continha lá, né? Olha lá, 28,1. Pessoal, mas 28% aproximadamente, beleza? Então, para zerar, ó, F, CLX, zerei. Vamos voltar lá na nossa atividade. Então, a porcentagem de alunos faltosos foi aproximadamente 28%. O 7, ó, também é uma relação desse nosso tema aqui, porcentagem do total. Quanto que 45 representa de 150? 150 é o total, beleza? Então vamos lá. Então, se é o total, eu vou pôr ele aqui dentro da chave. Sempre total aqui dentro. E aqui fora, pessoal, é o número que eu quero saber quantos por cento é a representa dele. Então vai ser 45 dividido por 150. Professor, mas que brincadeira é essa? Não dá para dividir. Tem o zero e a vírgula. Tá? Esse zero que eu coloquei aqui, eu coloco aqui no resultado. E como é o primeiro, eu ponho a vírgula junto. Depois não precisa mais pôr vírgula. Quanto 150 cabe aqui dentro? 3. Dá exata essa continha. 3, 150 dá 450, sobra zero. Professor, como que eu vou fazer agora? Avanço quantas casas, vírgula? Duas, ó. Uma casa, que é a casa 3. E duas casas, ó. Pessoal, nesse buraquinho aqui, ó, sempre eu preencho com zero quando estiver faltando. Então, em vez de multiplicar por 100, eu avanço duas casas, vírgula. Casa 1, 3. Depois eu avanço mais uma casa que está vazio, é zero. Então a resposta, a vírgula vem aqui, ó, ou seja, 30, não precisa pôr a vírgula, então é 30%. Então esse número representa 30%, tá? Em relação a 150. Então a resposta aqui, 30%, beleza? Vamos colocar aqui. 30%. Beleza? Então,
Quanto 45 representa percentualmente em relação a 150? 30%. Agora, nosso último assunto aqui, diferença percentual, um subtítulo aqui. Ó. Um objeto custava R$ 235, e em agosto do mesmo ano ele passou a custar R$ 267. Então teve uma diferença percentual. E o que eu faço? Em primeiro lugar, eu faço uma continha de menos. Eu pego 267, que é o preço maior que ficou aí, que teve um aumento, e tiro 235. Pessoal, essa continha aqui vai dar 32, beleza? Então o produto ele subiu R$ 32 aí, tá? Era 235, passou para R$ 267, subiu 32. Eu pego esse 32 e vou dividir ele pelo preço antigo, 235. Sempre eu vou dividir pelo preço antes do aumento. Antes do aumento. Então eu pego 32 e vou dividir por 235. Que é o preço antes do aumento, tá? Não dá para dividir, eu ponho um zerinho aqui, um zerinho e a vírgula. Beleza? Então aqui, pessoal, eu percebi o que? Com 235 cabe aqui dentro, só cabia um. No 235 para chegar no 320 vai sobrar 85. Tá? A 320 tira 235, sobra 85. Aí 85 não dá para dividir. Eu dou uma ajuda para ele. Não tem mais número para baixar, eu ajudo ele. Põe um zerinho aqui. Não precisa mais pôr zero aqui, por causa desse número 1, né? Então ficou 3.235 é o mais próximo, né? Esse 3 vai dar 705 e 705 vai sobrar 145 de resto. E professor, mas não dá para dividir, não tem mais para baixar. Outro zero aqui e vai dar 6. 6.235 vai dar 1.400, 530, 618, 1.410. 1.410. E vai sobrar 40 de resto, vou parar por aqui, tá? Por que eu vou parar? Porque eu tenho 3 casinhas depois da vírgula aqui. Tá ótimo pra gente. Para saber o porcento, eu avanço 2 casas, vírgula. Ou seja, 13,6% é a resposta, tá bom? 13,6%. Então, esse produto, ó, esse produto aqui, se eu voltar lá, era quanto? R$ 235. Foi para 237. Ele teve um reajuste, pessoal, de 13,6%. Pessoal, isso aqui é uma parte do módulo de porcentagem aplicada. Se você quiser adquirir o módulo completinho, entra no meu site ngmatematica.com. Tá joia? Então faça uma visita para o meu site lá, ngmatematica.com. Obrigado por mais uma aula, pessoal. Até a próxima.